O jornal Grande Bahia entrevista Carlos Romero de Carvalho. Ele é membro do CONDEMA como representante das entidades ambientais de Feira de Santana, função para a qual foi eleito no conjunto das entidades. Ele também é coordenador estadual do Comitê da Biosfera da Caatinga. Então, Carlos, o nosso convite para essa entrevista se dá em função das inúmeras matérias que o jornal Grande Bahia vem realizando no aspecto que tange justamente o bioma de Feira de Santana. E as matérias recebem uma denominação de máfia do lixo em função dos crimes ambientais envolvendo a forma como os resíduos têm sido tratados em Feira de Santana. Recentemente, o jornal Grande Bahia protocolou denúncias com relação ao secretário do Meio Ambiente, Roberto Torinho, do procurador Carlos Lucena, no sentido de que ocorreram sonegações de informações. Eu lhe pergunto, Carlos Romero, com relação ao licenciamento, do aterro sanitário de Feira de Santana, que está sob o controle da empresa Sustentária. Na condição de membro do CONDEMA, você identificou alguma irregularidade? Boa tarde, Carlos Augusto. É um prazer imenso eu conceder essa entrevista. Inclusive, eu tenho acompanhado as matérias assim colocadas nesse jornal, e ao qual me chama a atenção pela preocupação e pelo interesse em revelar para a sociedade ferense esses atos que estão acontecendo na nossa Princesa do Sertão. Isso me deixou bastante honrado em poder ler essas entrevistas, no qual me deixa feliz de ver que uma sociedade unida pode vencer erros, inclusive como citado no jornal Máfia. Para te responder a pergunta, como conselheiro do meio ambiente de Feira de Santana, ao qual as entidades reuniram e através do Ecofeira, o Fórum Socioambiental de Feira de Santana, me elegeu como representante dentro do CONDEMA a essas entidades ambientais. Desde a gestão passada eu venho atuando junto ao Conselho do Meio Ambiente, e esse fato já é conhecido desde a gestão passada, quando ainda o presidente do Conselho do Meio Ambiente de Feira de Santana era o Antônio Carlos Dalto Coelho. Se houve, não sei te afirmar, não me lembro aqui agora, mas num desses eventos promovido pela Secretaria de Meio Ambiente no governo de Tarcísio Pimenta, no local do Parque do Saber, onde comemorou algum evento ligado ao meio ambiente, que eu posso te dar esses dados futuramente, não me lembro agora de cabeça qual foi esse evento, e foi colocado através do presidente do CONDEMA, junto com o Eduardo Macário, que também estava presente nesse evento, o Horácio Amorim, como diretor de Educação Ambiental, um trabalho onde um professor da USP, São Paulo, já mostrava naquela época a preocupação dentro desse aterro, que era Quality, nesta época, e já mostrava justamente o grande problema do chorume e o grande crime aonde esses chorumes não se passavam pelas câmaras, aonde teriam que ser filtradas, secadas e evaporadas, aonde depois esse resíduo dos chorumes era encaminhado para um outro local. Pois bem, esse ano, quando se mudou a gestão municipal da nossa cidade, a Feira de Santana, a Princesa do Sertão, não era mais o presidente do CONDEMA, e nessa primeira reunião, em fevereiro, se toma posse no CONDEMA o atual secretário, senhor Roberto Torinho. E na primeira reunião deste conselho, onde ele tomou posse, dos assuntos em pauta era justamente o licenciamento dentro da Sustentare, já agora a Sustentare, de 3 hectares, aonde seria colocado justamente aterros industriais. Eu fiquei preocupado, tentei articular junto com os conselheiros
do CONDEMA nessa época, e infelizmente perdemos nessa votação por eles tentarem induzir de forma errada que o que estava sendo votado ali não seria o aterro industrial, e sim, se não fosse aprovado aquilo ali, Feira de Santana poderia ficar com os lixos totalmente pelas ruas sem poder levar o aterro. Eu não entendi, quer dizer, deixa eu tentar trazer o esclarecimento. Tinha uma reunião com os membros do conselho. Você participou dessa reunião? Participei dessa reunião. Isso ocorreu em fevereiro? Em fevereiro. Então, o Roberto Torinho colocou em pauta de votação dizendo o seguinte, que o que estava sendo licenciado ali não era o licenciamento de um aterro industrial, mas sim de um aterro para resíduos residenciais. Resíduos residenciais. De origem residencial. Residencial. E isso foi a pauta? Isso foi a pauta. Ele criou um clima de terror, é isso que você está me dizendo? Não diria terror, mas sim alguns secretários, que eu não sei se eles vão ter coragem hoje, inclusive tem um deles que não está mais na pasta da secretaria. E ao sair, entendeu a colocação errada da votação. Inclusive também a vice-presidente do CONDEMA, eu tenho certeza que a doutora, que é a vice-presidente do CONDEMA, ela pode também explicar sobre o mal-entendido de o que estava votando. Nesta votação, só houve 3 votos que não aprovaram esse licenciamento, por entender que esse licenciamento não seria de capacidade pela Secretaria do Meio Ambiente, e sim a nível de INEMA, do Estado. Quer dizer que, olha bem, o Carlos Romero, que é você, votou contra. O Walter Vieira votou contra. E o né? representante da UFES votou contra. E o representante da UFES também votou contra. Porque vocês entenderam de que a competência do licenciamento era do INEMA. E não da Secretaria do Meio Ambiente. E por que vocês entenderam isso? Porque o Feira de Santana não tinha capacidade, mesmo licenciando a nível 3, de licenciar um complemento dentro do próprio Sustentare para se colocar resíduos industriais. Então, é justamente essa... Ô Carlos, veja bem. Carlos Romero, veja bem, o Jornal Grande Bahia investiga justamente isso. Nós pedimos cópias de documentos porque a nossa fonte revelou que o processo se constitui em um crime ambiental, né? Do ponto de vista legal, inclusive, né? Não só a dimensão do ambiente, mas da Constituição. E nós pedimos cópias de documentos, esses documentos foram negados ao Jornal Grande Bahia. Como é que você analisa isso como membro do Conselho? Eu posso te dar uma resposta concreta disso, porque na última reunião eu entrei com um ofício solicitando ao secretário de Meio Ambiente que ele me desse um retorno sobre essas denúncias que estão através do jornal, esse próprio jornal, o outro jornal de grande circulação em Feira de Santana, a qual mostra para a sociedade ferense essa máfia, esse crime que, para mim, no meu conhecimento, como ambientalista e conhecedor das questões ambientais, das degradações ambientais que vem causando em Feira de Santana, que seria constatado, não no futuro, mas nesse futuro agora, um dos maiores crimes ambientais. E isto está registrado e podemos, através da ata da primeira reunião do ano, onde foi tomado posse o presidente do CONDEMA, que é um documento que eu posso, como membro do CONDEMA, requisitar essa ata, aonde os senhores vão ter conhecimento desse assunto que eu estou falando. Ele não pode negar, eu como membro posso pedir e tem que ser entregue esta ata, que está registrada e assinada. Ô Carlos, não lhe preocupa o fato de uma secretaria que lida com o meio ambiente sonegar documentos, não para o Jornal Grande Bahia, nem para o jornalista Carlos Augusto, mas para a sociedade? Eu me admiro de uma afirmação dessa sua sobre a negação, como você, se você está falando isso, é porque tem justamente ciência dessa afirmação, um documento onde é público, onde a sociedade ferense tem que ter conhecimento. Eu admiro e agradeço aos senhores, ao qual dos jornais escrito e falado, que estão preocupados com essa questão, porque se quiser ter conhecimento maior, é só ir à estação, ou ao bairro da Esperança, aonde está concentrado
que a sociedade lá não está satisfeita, porque tem doenças respiratórias, doenças de pele, aonde o chorume corre céu aberto para dentro do Riacho das Conelas. Carlos Romero, deixa eu recapitular aqui, porque você está me trazendo informações extremamente contundentes. Você está me dizendo que a população, o que acontece realmente com a população do bairro Nova Esperança, que é onde está instalado o aterro sanitário. Você poderia repetir isso, você está nos narrando? Quais são os problemas que... Não posso nem tanto repetir, como te dar fontes e presidente de associação dessa localidade, onde está preocupado e acabou de entrar também com um processo contra os chorumes que está atingindo o bairro da Gabriela, onde a presidente da Associação de Moradores está também entrando com ação contra esse aterro. O chorume está atingindo não só o Nova Esperança, como o Gabriela, é isso? Só para você ter ideia, Feira de Santana nasceu entre 3 bacias hidrográficas, que é a subbacia do Paraguaçu, que é a bacia do Jacuípe, a bacia do Pojuca e a bacia do Subaé. Esse declive geográfico de Feira de Santana, onde mais de 65% das águas fluviais, elas correm justamente para a bacia do Jacuípe, é onde está justamente esse crime ambiental. É próximo a uma pedreira que tem na região e logo à frente tem um riacho Três Panelas, que é um dos afluentes do rio Jacuípe. Que ora, o rio Jacuípe é o grande afluente do rio Paraguaçu, que joga dentro da reservatório Pedra do Cavalo. Imagine os senhores... Nós estamos bebendo chorume. Imagine os senhores, se fosse só chorume. Se nós formos fazer um levantamento, que eu quero que diga que é mentira, eu quero que prove que é mentira, eu quero que me processe que é mentira, de fazer uma análise nessas águas do rio Jacuípe, para ver o índice de metal pesado que tem ali, certo? E lhe digo, se os senhores quiserem investigar mais profundamente sobre isso, vai encontrar um tipo de bactéria, que pode ser uma bactéria que não tem como controlar ela. Eu não vou revelar o nome dessa bactéria, porque eu não tenho autonomia e nem posso, não cabe a mim. Mas vocês podem investigar e vão ver uma bactéria que está sendo criada dentro do rio Jacuípe, que é justamente devido a esses esgotos jogados diretamente lá. Carlos Romero, me explique um pouco assim, quais seriam as principais queixas dos moradores do bairro Nova Esperança e Gabriela? Que tipos de doenças têm acometido a comunidade? Respiração e doenças, irritações em pele. Eu estou te falando isso, você pode, qualquer hora, como jornalista, ir no bairro e você vai constatar a inquietação e justamente as reclamações da população ali naquele bairro. Doença respiratória e doenças de pele. O Jornal Grande Bahia lhe agradece pela entrevista. Muito obrigado e me coloco à disposição a qualquer assunto dentro desse problema ambiental em Feira de Santana.